Os coríntios estavam querendo falar línguas incompreensíveis. Nós vemos isso, Paulo ensinando, Paulo querendo disciplinar isso na igreja, argumentando. E Paulo fala no versículo 9, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? As tais línguas que estavam tentando falar lá em Corinto eram línguas incompreensíveis. Talvez eles achassem que era uma língua celestial, que era uma língua que não era aqui da terra, porque os pagãos tinham esse costume. Os pagãos tinham chamados oráculos, sacerdotes que entravam em transe. Isso era muito comum naquele mundo grego, aquele mundo helenizado. Inclusive lá em Corinto existiam templos onde isso era praticado, né? Sacerdotes ou sacerdotisas que entravam em transe e começavam a falar um negócio que ninguém entendia. Aí ia lá um outro sacerdote e interpretava. E as pessoas pagavam no templo para ouvir esses oráculos, trazendo prognósticos a respeito da sua própria vida. E era algo assim incompreensível. Foge ao que nós vemos aqui no padrão da palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 2, no dia que se cumpriu a promessa do derramamento do Espírito Santo, como sinal foram falados línguas, idiomas. E eram idiomas daqui, porque ali o capítulo 2 apresenta uma lista de pelo menos 13 idiomas, se não me falha a memória, e são mencionados idiomas daqui, idiomas verdadeiras, línguas que eram falados por outros povos, outras nações. Onde estava ali o milagre realizado pelo Espírito Santo? Que os discípulos nunca aprenderam, nunca estudaram aqueles idiomas. Foi esse o milagre. Ah, pastor, mas a minha Bíblia aqui, nesse capítulo aqui, 1 Coríntios 14, está escrito aqui, língua estranha. Se a sua Bíblia está assim, pode ver que a palavra estranha está numa letrinha diferente, para indicar que no original não consta a palavra estranha. Foi o tradutor que colocou. E como não constava no original, ele colocou numa letrinha diferente para a gente saber disso. A maior parte das versões hoje já não põe mais, porque não está lá no original. No original só está língua, idioma. Por favor, vejam aqui, versículo 23, como aquilo estava, essa glossolalia, essa balbuciar sem sentido, esse balbuciar incompreensível, estava sendo motivo de escândalo no culto daquela igreja. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Aquela blá, 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 aquela coisa, aquele balbuciar estava causando escândalo no culto daquela igreja. Tanto que Paulo diz, se entrar um incrédulo aí, vocês estão todos lá falando essas línguas, eles vão pensar que vocês estão loucos. Uma vez eu estava evangelizando um colega de classe, eu estava na Escola Técnica Federal, e o meu amigo falou assim, esse que eu estava evangelizando, ele falou assim, Adalto, domingo vou numa igreja igual a sua. Aí eu fiquei todo contente. Quando foi na segunda-feira, ele chegou para mim, Dalto, me admira você, como é que você pode pertencer a uma igreja dessa? Eu, como assim? Rapaz, eu cheguei lá, maior loucura. Eu lembrei exatamente desse texto aqui.
Rapaz, eu cheguei lá, mó loucura, eu não entendia nada do que falavam, todo mundo lá falando ao mesmo tempo umas coisas que eu não entendia. E aí eu tive que explicar para ele, não, minha igreja não é assim e tal, mas aí já ficou o prejuízo, a dificuldade. Que grande oportunidade perdida para aquele jovem ouvir realmente a palavra de Deus. Ele foi escandalizado, ele tropeçou, se cumpriu exatamente isso aqui que o apóstolo Paulo falou. Motivo de escândalo no culto. Mas pastor, Paulo não fala no versículo anterior, citando uma profecia do profeta Isaías, versículo 21. Está escrito na lei, por homens de outras línguas, por lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Nem assim me ouvirão, disse Isaías capítulo 28, versículo 11. Paulo está citando aqui uma profecia justamente a respeito das línguas verdadeiras, idiomas, que foram faladas no dia de Pentecostes. Essas línguas verdadeiras, idiomas daqui, é que Paulo fala aqui no versículo 39. Não proibais falar em línguas. Não proibais falar em línguas. Se forem essas línguas, idiomas verdadeiros, como no dia de Pentecostes, idiomas daqui. E ele também coloca uma outra condição que nós vemos aqui no versículo 27. Aliás, mais duas condições. Falem no máximo 2 ou 3 e haja alguém que interprete, que entenda o sentido, que entenda realmente o sentido e dê o significado. Senão vai ser motivo de escândalo. Se for falsa língua, e mesmo que seja uma língua verdadeira, um idioma verdadeiro, se não houver um verdadeiro intérprete que entenda, será motivo de escândalo para os incrédulos, se isso acontecer. No dia de Pentecostes, como é que foi? Cada um falava em um idioma daquelas pessoas que estavam ali presentes, cada um falava um idioma e falava a respeito de quê? Coisas desconexas? Falava a respeito das grandezas de Deus. E as pessoas ouviram e entenderam, porque era a sua própria língua. Eu tive uma experiência parecida uma vez. A nossa ex-igreja lá em Recife tinha um irmão que trabalhava numa grande empresa ligada à navegação. E aí teve um dia que ele levou lá na nossa igreja uma tripulação de um navio. E tinha grego, tinha francês, tinha acho que alemão também. Eu sei que era a tripulação do navio, parecia as Nações Unidas, né? Gente de tudo que era lugar do mundo. E ele me avisou antes. Ele falou, pastor, olha, domingo eu vou levar a tripulação do navio lá, tem gente tal e tal país, e eu vou colocar o pessoal da igreja que sabe falar inglês, que a língua universal é o inglês, né? Inclusive, é lógico, na navegação, na aviação. Eu vou colocar algumas pessoas da igreja que falam inglês junto desses estrangeiros. Aí você vai, faz esse favor, pastor, vai pregando, fazendo pausas para haver a tradução. Olha, eu me senti parecido com isso, né, no dia de Pentecostes. Eu pregava e os intérpretes passavam no idioma que aqueles estrangeiros entendiam, passavam para o inglês. Então o apóstolo Paulo está dizendo algo parecido. Línguas podem ser verdadeiras, mas se não houver na igreja intérprete, a pessoa fique calada, para que não haja motivo de escândalo para os incrédulos, para aqueles que não são crentes em Cristo. Então, meus queridos, antes de mais nada, nós não podemos fazer nada, especialmente no culto, mas em qualquer situação, que escandalize o Evangelho, que escandalize a palavra de Deus, que impeça as pessoas, que atrapalhe as pessoas de crescerem espiritualmente ou de virem a Cristo.
Minha esperança